o tamanho dos ímãs dos alto-falantes da caixa de som JBL Paribox Ultimate, como ela é por dentro, como é as placas de funcionamento dela. Tudo isso e muito mais você vai descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou pelo assunto, deixa o like para fortalecer e me ajudar a trazer mais caixas de som para a gente poder desmontar elas e conhecer elas melhor. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som e bora começar medindo o alto-falante menor. Aí aqui, pessoal, tá dando algo em torno de 5 centímetros e meio. Já aqui, algo em torno de 1,5, quase 2. Aqui, pessoal, é a placa dela, onde que tá as conexões. Aqui também é uma placa, tem até um acabamentozinho aqui, ó. Essa é a que fica aqui na parte de baixo dela. Aqui é a metade dos parafusos que eu já tirei dela. Eu deixei aqui em cima porque esse daqui eu sei que é os de colocar na madeira, mas ali já tem mais um punhado de parafuso. E aqui, pessoal, a placa que fica na parte de baixo, eu tirei a proteção dela para poder mostrar melhor. Eu não sei o nome desse produto não, mas ela tem bastante espalhado pela placa. Vem por aqui. Aqui em cima tem até uma informação interessante, pois está 23/7/16, então acredito que seja 2016. Mas se eu não me engano, a JBL Ultimate foi lançada em 2021. Corrija-me se eu estiver errado. E aqui, outro detalhe é o seguinte: aqui é um dissipador, aqui é um dissipador, e aqui tem outro dissipador, mais um dissipador menorzinho aqui. Aqui é a conexão dela, para onde que vai o cabo de alimentação. Nisso, aqui por dentro dela, vou tentar te mostrar aqui de uma forma melhor. Esse dissipador de calor aqui, ó, é dessa placa, que também tem uma proteção. Aqui, pessoal, a placa sem a proteção. Aqui, apesar de parecer aquele dissipador que eu mostrei lá dentro da caixa, não é não. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui, acho que dá pra ver legal. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da câmera. Lá dentro tem uma outra placa, que é a que tá aquele dissipador maior. Aqui tem uma placa de ferro que tá segurando essa aqui da frente, e atrás dessa daqui tem mais uma placa, que é a que tem o dissipador aqui atrás que eu mostrei antes. Aqui em cima tem mais umas outras placas, até com um emborrachado nelas. Já o acabamento dela, pessoal, é interessante frisar o seguinte: aqui eu achei bem fino o material utilizado. É bacana, que é até pintado e tudo, mas eu achei bem fino. Só que aí é o seguinte, olha a proporção que tá aqui meu dedo, e aí você segue o material aqui. Aqui tem um reforço, beleza? Aí aqui você vai ver, ó, aqui é o reforço. Deixa eu pôr a mão aqui por dentro que você vai ver melhor. E aqui é o material que eu tava mostrando agora. Olha a diferença para aqui. Você percebe que o material é mais grosso. E aí é o seguinte, aqui, pelo que eu entendi, é assim, ó. Esse material que tá aqui na parte de cima tem um ressalto para esse encaixar nela. Por isso que ela é mais fina, para poder ter esse encaixe e ter esse acabamento bacana, que de certa forma foi bem feito por até ter pintado. Não é uma parte que você vê da caixa, porque o acabamento plástico tampa, mas tiveram todo um cuidado de pintar para evitar umidade, por exemplo. Nisso, esse material utilizado sai bastante do padrão de outras caixas que eu tenho costume de desmontar para a gente poder medir o tamanho do ímã. Ele é um material mais, parece um pó mais fino, mas você passa a mão assim, ó, tanto aqui quanto aqui, você não sente que ele vai esfarinhar na sua mão a qualquer momento, sabe? E ele é bem lisinho. Aqui dentro dela temos a manta acústica, lá na frente o duto,
Ali tem mais um reforço, ó, ali. Aqui a manta acústica tá colada. Ali mais um acabamento dela. Na parte de cima temos mais uma manta. Vai toda lá. E aqui é engraçado o seguinte, ela vem e aqui ela dá tipo uma quebra aqui. Lembra a JBL Partybox 1000, que também tem esse acabamento. E para efeito de comparação, pelo tamanho dela, quando você... Olha só. Ela é bem... Em comparação ao meu palmo, pelo tamanho dela, com os acabamentos, ela é bem estreitinha. Eu fico imaginando se ela fosse maior, tivesse uma litragem maior. Será que daria mais grave, mais subgrave? Enfim, fica aí a dúvida. Aqui o reforço que eu tinha falado antes. Ali tem tipo um outro acabamento, não dá para mostrar muito bem. Tem mais um reforço ali. Ali os fios que vêm dos médios. Dá para mostrar mais um pouco aqui, ó. O dissipador da placa que eu tinha falado que tá na frente da outra. Aqui, deixa eu ligar o flash. O duto de ar, tem uma tela aqui, tem um acabamento bacana. Aqui os conectores dos alto-falantes. Aqui em cima eu achei interessante isso aqui também, ó. O local para os médios, eles são selados, mas eles têm alguns furos pequenininhos que acaba não sendo totalmente selado. Aqui em cima é só acabamento, igual lá embaixo, só que aqui faltou o pintar igual ficou pintado lá embaixo. Mas nada que vai interferir, até porque não se vê isso nela montada. E aí, como eu tinha falado da questão do parafuso, cada buraco desse que vocês estão vendo aqui, ó, é tudo parafuso que tem que tirar para poder desmontar ela. Aqui, pessoal, é o painel dela, a parte de cima. Aqui os botões rotacionais de play e pause, do LED. Aqui em cima das funções de DJ. E esses daqui referente à opção do microfone. Aqui é a parte de baixo, que é onde tem os LEDs que acende no próximo ao pé dela. Então vamos começar aqui, pessoal, medindo esse médio. Aqui deu 8 centímetros. Vamos pro outro agora, ver se vai ser a mesma coisa. Aqui também 8 centímetros. Vamos ver aqui agora. Aí aqui tá dando 2,5. Vamos ver no outro. Aqui também 2,5. Vou te mostrar a construção dele aqui agora. Construção dele. Aqui ele lembra alto-falante de cone seco. Aí aqui, como tem esse ressalto, fica mais difícil para pôr ali, mas vou tentar chegar o mais próximo aqui possível. E aí tá dando algo em torno de 13 centímetros. 13 centímetros. 12,5, mais ou menos isso. E aí, eu achei que ia ser resfriamento, porque esse daqui tá tampado. Eu achei até que era resfriamento, mas não tem resfriamento não. E aí, tanto ele quanto o daqui são 4 ohms e nos médios também. Senti falta de alguma informação aqui que fosse referente a mostrar que esses alto-falantes são da JBL, mas enfim. Aí vamos medir o de cá agora também pra gente poder ver quanto que ele tem. É mais ou menos isso mesmo, pessoal, 13 centímetros. E é interessante lembrar, no vídeo da JBL Partybox 1000, que eu tinha até mostrado a questão do ímã do alto-falante, que tinha ficado meio torto, desproporcional um lado para o outro. Aqui a gente já não tem não, mostra tudo. Aqui tá já mais alinhada. No outro alto-falante é a mesma coisa.
Você não vê aquela diferença. Talvez seja apenas naquela unidade minha, não sei, ou da Paribox meu. Aqui eu não vi aquele detalhe de diferença de um lado maior do ímã. Nós vamos medir aqui a espessura dela. Aí pegando aqui embaixo, até aqui tá dando, levando em consideração a parte de trás, 5 centímetros. Vamos ver se no outro é igual. Isso aí, também 5 centímetros. Agora vou te mostrar a construção dele. Aqui temos aqui para poder resfriar a construção dele. Aqui. E aqui, por ser emborrachado, lembra muito subwoofer. E agora você vai clicar aqui para ver a continuação desse vídeo, aonde eu desmontei a caixa de som JBL Paribox 1000 toda para também medir todos os ímãs dos alto-falantes dela. Vai lá conferir para você não perder.